Aleluia. Deus está na casa, irmãos. Oh, maravilha. Coloque a tua mão no teu coração aí. Oh, Santo Deus. Reverenciamos o teu nome, Jesus. Reverenciamos o teu nome, o mais alto nesse lugar. Oh, Deus. É uma noite de restauração, de sensibilidade. Lembra da primeira vez que o Espírito Santo te queimou com fogo? O primeiro arrepio que você sentiu. A primeira lágrima que rolou dos teus olhos. A primeira visão espiritual, o primeiro sonho profético. A primeira vez que fluiu fogo enquanto você estudava as Escrituras. Como é bom te sentir, Deus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, Santo Deus. Eu tenho saudade, queridos, de quando muitas vezes eu chegava na igreja, pequenos grupos de oração estavam reunidos e começavam a cantar louvores a Deus, e tantos hinos que marcaram a nossa vida. E de repente a graça de Deus fluía, e a gente era tão cheio, tão visitado pela graça de Deus. Ele deseja ser adorado aqui nessa noite. Eu quero que você imponha suas mãos assim em posição de receber. E eu creio numa adoração que libera fogo. Não apenas de cima para baixo, mas de baixo para cima. E essa conexão que vem no meio da igreja, através da glória, que rende o nosso coração. Diga só mais uma vez para Ele: digno de glória e louvores. Você sabe ainda? Te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aplauda o nome desse Deus que te ama, que te comprou, que investiu pesado na sua vida. Aproveita enquanto você abre a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Olhe para a vida de alguém que sentou do seu lado aí, que Jesus colocou, e diga: Jesus nessa noite te chama para ser um catador de gravetos. Um catador de gravetos. Atos capítulo 28, verso 1 ao verso 5. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel. Obrigada, pastor. Feliz em vê-lo pessoalmente, que eu via só o Senhor nos cartazes no Instagram. Que
Deus abençoe. Pastor Antenor nos recebeu ontem aqui. Islã, amigo, Lilian, Misael, que nunca falte graça de Deus sobre a sua vida. Cada um dos presbíteros amigos que estão aqui nessa noite. Que a graça de Deus esteja sobre essa juventude de maneira especial. Toda a igreja do Senhor nessa noite. Que o fogo de Deus te leve aonde dinheiro não consegue te levar. Que o fogo de Deus te leve onde a amizade não consegue te levar. Eu ainda creio, irmãos, que o fogo de Deus revela a nossa vida. Ele nos desnuda, Ele mostra quem a gente é. Aqui em cima é muito fácil alguém querer montar qualquer tipo de personagem. Mas o fogo de Deus revela quem é quem. O fogo de Deus mostra a essência de quem somos. Que nessa noite Deus possa te fazer ainda mais um catador de gravetos nessa geração. Atos capítulo 28. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Diga comigo: estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Glória ao nome de Jesus. Diga comigo: Espírito Santo, o meu coração estava aberto para ouvir a tua palavra. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Muda a minha estrutura e derrama tanto fogo de alto a baixo na minha vida nessa noite, que tudo aquilo que está escondido seja revelado. Todas as víboras que estão guardadas, camufladas, escondidas, sejam reveladas com o peso da tua glória, da tua presença. E eu profetizo que nenhum ataque das trevas vai paralisar a minha mão, o meu serviço e a minha vida, porque eu creio que maior do que tudo é o fogo do Espírito que reina dentro de mim. Glória a Deus. Eu amo uma frase, queridos, que diz que uma vida consagrada é como uma pólvora seca. Fica fácil de pegar fogo. Eu gosto de dizer que tudo fica mais fácil quando a gente está cheio do Espírito Santo. Os relacionamentos fluem melhor. A vida na igreja flui melhor. Imagina, pastor Israel, uma igreja de todas as ovelhas cheias do Espírito Santo. Imagina, irmãos, uma juventude toda cheia do Espírito Santo. Uma família, uma casa toda cheia do Espírito Santo. Como que não ia acontecer? Imagina todos os habitantes de Ilhéus cheios do Espírito Santo. Não ia sobrar ninguém nessa cidade, irmãos. Todos alcançados. Porque uma vida cheia e uma vida no Espírito flui sempre mais fácil. Os negócios fluem melhor. Os sonhos fluem melhor. Os estudos fluem melhor. Os dons fluem mais fácil, mais rápido. Você já viu que o melhor momento para alguém te pedir alguma coisa é quando você sai do quarto de oração? A gente está tão leve, a gente está tão cheio do Espírito. Deixo já um conselho para as mulheres aí casadas. Pede o cartão de crédito ao marido quando ele estiver orando. Quando ele sair de lá, ele não vai nem estar entendendo o que é, ele vai soltar. A nossa vida, quando tem fogo, irmãos,
muda a história, e não apenas nossa, mas a história de pessoas. E quando Deus falava comigo com essa palavra, nesse tema tão poderoso, Juventude em Chamas, Deus falava muito comigo sobre o serviço. E é tão interessante isso, porque mesmo quando o sacerdote dentro do tabernáculo não estava na escala para acender as lamparinas, ainda assim a ordem era uma só, que elas não precisavam ser apagadas, e elas não podiam ser apagadas. E quando eu parei para pensar sobre isso, Deus falava comigo: o meu fogo independe das minhas funções. Porque um pregador não tem só fogo quando precisa de uma mensagem para pregar. Um cantor não só precisa de fogo quando recebe um convite para ministrar um louvor numa igreja. Alguém que se relaciona com Deus não precisa só do fogo quando a gente está à frente de um departamento ou de um grupo. A gente precisa do fogo para viver. E o sacerdote entendia isso. E mesmo quando ele não era escalado, lá estava ele pronto, disponível para liberar fogo. Tem alguém que veio liberar fogo aqui mesmo sem função? Glória a Deus. Capítulo 27, Paulo vai sofrer um naufrágio. A Bíblia diz que ele precisava chegar a Roma, e o piloto e o povo da embarcação cria mais no piloto do que naquilo que Paulo dizia. 276 pessoas foram poupadas no naufrágio porque tinha um homem cheio de fogo dentro de uma embarcação. E a Bíblia vai dizer que Paulo se levanta e diz uma palavra para o mundo espiritual: nenhum de vocês vai perecer. E da maneira como ele disse, aconteceu. Deus falava algo comigo para essa noite. A nossa estadia em alguns lugares bloqueia ações das trevas. Eu não quero que você saia desse culto se achando, pensando que você é a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é sobre isso. Mas um crente que tem comunhão com o alto sabe que por causa dele Deus revira a terra pelo avesso. Quantos livramentos Deus já deu a alguém da sua causa por tua causa. Quantas coisas Deus já fez na igreja porque alguém resolveu se levantar para abrir um propósito de oração. O Senhor nessa noite está dizendo: o fogo não é só para rodar, sapatear, trazer variedades de línguas estranhas, mas para fazer o inferno nos respeitar e entender que tem lugares que onde tem o fogo de Deus, Satanás não pode entrar. Que conversa é essa, irmãos? Que tem lugares onde parece que Satanás está bagunçando na casa de crente. Pode ser de qualquer tipo de crente, porque é um crente cheio do Espírito Santo. Satanás olha de longe e diz: eu não posso tentar. Eu posso tentar contra os filhos, eu posso tentar muitas vezes contra a parentela que está bagunçando, mas tem uma coluna dentro da casa. Eu tenho que respeitar esse lugar. Eu tenho que respeitar. Não tem diploma, muitas vezes não tem tantas coisas, mas tem lágrima, tem marca de joelho. Olha de ladinho para alguém e diga assim: seu joelho tem marca? A geração das mulheres do coque estão passando, e agora é a geração das meninas do coque, né? Chegou aí. Tem marca aí, meninas? Se você olhar para algumas senhorinhas de cabelo branco, você olhar os joelhos dela, está quase tudo deformado, inchado, torto de um lado. Um dia uma amiga minha olhou para mim e disse assim: ó, se o homem que você casar for carnal e olhar para teu joelho, vai dizer: eu não caso. Mas se for espiritual, vai dizer: eu caso agora. Todo escuro, eu orava no cimento, irmãos. A casa não tinha cerâmica, todo machucado, o joelho de anos de guerra aqui. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Paulo, ele era o bloqueio contra qualquer tipo de ação que pudesse vir ali naquela embarcação. É certo que o navio foi perdido, chegaram através de pedaços de navio, e depois de tudo isso, os soldados ainda tinham interesse de matar a Paulo.
Mas uma coisa que eu paro e penso é que Paulo, mesmo numa sequência gradativa de muitas provações, que parecia que não ia cessar, que não ia terminar, agora vai ser acolhido na ilha de Malta com uma hospitalidade poderosa. Os moradores da ilha de Malta vão abraçar os prisioneiros do navio, quase 276 pessoas, mas Paulo fora a embarcação que estava ali. E é tão interessante isso, irmãos, porque o clima não cooperava com o fogo. Estava chovendo, fazia frio. E de verdade, quem é que em sã consciência constrói fogueira na chuva? Não tem como entender isso. Mas eu sei que nessa igreja aqui, alguém já teve que construir espiritualmente fogueira na chuva. Você também? Tudo estava dizendo que não. Enfermidade batendo na porta, a porta fechada. Alguém dizia, vai para o círculo de oração. Está lá você construindo fogueira na chuva e está dizendo, está frio. Está tudo dizendo que não. O clima não está cooperando. Os nãos estão batendo na porta. Mas só quem sabe a necessidade que o fogo tem, constrói fogueira no fogo. Constrói fogueira de dia. Constrói fogueira meio-dia. Constrói fogueira de noite. E constrói fogueira na chuva. Havia uma necessidade ali, aquecer aquele povo. E não podia ser qualquer fogueira. Para uma fogueira aquecer mais de 200 pessoas, ela tinha que ser grande. E a Bíblia vai dizer que a fogueira era grande, de larga extensão. E é tão poderoso porque os nativos vão construir a fogueira na chuva, vai colocar aquele povo ali ao redor. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer quando a gente sente frio, é procurar alguma coisa para nos aquecer. É automático. Com certeza aqueles homens se reuniram ao redor daquela fogueira. Só que quando Paulo está observando a fogueira, ele percebe que ela precisa de mais lenha. Ele entende que uma fogueira, para ser alimentada para mais de 200 pessoas, precisa da contribuição de alguém. Mas eu pergunto, com mais de 200 pessoas numa ilha, será que outras pessoas não poderiam ter a mesma percepção? Porque só Paulo percebe que a fogueira precisava de lenha. Porque só Paulo, mesmo depois de ter passado por uma série e série de provações, vai ter que se importar com isso. Porque ele percebe que o nível da fogueira que estava alta, agora quem sabe começou a baixar. E ele entendia que para que aquele fogo precisasse estar alto, aquecendo o povo, então alguém precisava fazer alguma coisa. Uma coisa que eu amo no fogo é que quando o crente de fogo se ajunta, sempre tem algo do céu, irmãos. Uma coisa que eu aprendo com a fogueira, sabe o que é? É porque a fogueira é um lugar de ajuntamento de pessoas. Numa fogueira não vai estar um ou dois ou três, mas a quantidade de pessoas e todas com um propósito só, se aquecer pelo fogo. Está então explicado o porquê de tanta divisão no Brasil, de tanta gente afastada, porque não está faltando pessoas, está faltando fogo, porque onde tem fogo tem ajuntamento. Onde tem fogo tem unidade. Onde tem fogo, tem gente querendo receber daquilo que o fogo dá. E é interessante isso, porque se só fizesse frio já estava difícil, mas a Bíblia diz que também chovia. E alguém pensa, o que vai adiantar acender se a chuva vai apagar? Alguém talvez pode olhar para um final de semana como esse e pensar, aquilo ali é só fogo de palha. Quem serão esses jovens na segunda-feira? Quem serão esses jovens na terça-feira? Alguém vai dizer, gastaram tanto em oração, em jejum, para acender fogo 2 dias, e durante a semana a chuva vem e vai apagar tudo.
mundo, mas o nome de Jesus ainda tem poder. E eu quero liberar sobre essa igreja, mesmo chovendo, não vai apagar aquilo que você alimentou. Levanta a tua mão para o alto. É noite de catar graveto, é noite de buscar lenha, é noite de dizer: Jesus, não queima só a minha vida, queima a minha casa, queima a minha família, queima os lugares dos meus relacionamentos. Eu quero ver fogo pegar onde eu passar. Paulo olhou, irmãos, percebeu com sensibilidade que precisava de mais graveto. Aí ele foi lá, apanhou os gravetos. Quando ele desce e apanha, está tudo certo. Ele não vê nada. Para uma cobra, pastor Israel, está escondida no meio de graveto, então ele pegou muito graveto. Porque geralmente ela logo se assanha. E aí acontece o seguinte: ele vai pegar os gravetos, ela vai continuar escondida, mas na hora que Paulo joga os gravetos no fogo, a víbora, ao invés de descer com a lenha, segura na mão de Paulo. É tão interessante isso, irmãos. Porque eu não estou falando de qualquer pessoa aqui, eu estou falando de um dos maiores escritores do Novo Testamento. De alguém que tinha uma vida espiritual lá em cima com Deus. E que na ilha de Malta desce para pegar graveto. Eu vou lhe dizer uma coisa. O segredo do evangelho é morrer catando graveto. Quando eu era nova convertida, eu catava graveto. Quando eu virei intercessora na igreja, eu catava graveto. Estou pregadora, continuo catando graveto. Onde Jesus nos levar, a gente tem que entender que o fogo independe dos graus onde a gente vai chegar. O apóstolo Paulo está apanhando gravetos para alimentar aquele fogo. Mas quem cata graveto, irmão, tem que descer. Tem que engrossar a mão. Isso fala de experiência. Tem que saber lidar com a lenha. Você acha que Paulo não estava sentindo o frio que aquele povo sentia? Você acha que Paulo não estava sentindo a chuva que descia? Ele estava sentindo. Então você vai dizer isso só para o jovem que está do seu lado. Diga assim: larga de preguiça, desce para pegar graveto. Aquilo que o pastor Israel falou aqui anteriormente, uma realidade. A gente quer tudo pronto. A gente ora para batismo no Espírito Santo e diz: fui lá na frente, não recebi, não vou orar mais não. Um dia. Irmãos, eu fui batizada no Espírito Santo na praça pública em Itabuna, num evento chamado Fest Sul Gospel, há milhares de anos atrás, ao som de Nívia Soares. Num culto que se estendeu para 2 horas da manhã, o povo foi embora e eu fiquei no chão da praça de joelho dizendo: se o Senhor quiser, pode ser aqui. O Senhor me pegou naquele lugar, mas sabe quantos anos eu orei por isso? 2 anos. 2 anos. Levei uma menina para a igreja que aceitou Jesus e foi batizada no Espírito Santo primeiro que eu achei muito injusto, pastor. Fui para Deus. Eu falei: Deus, essa menina xingava. Eu estou aqui na minha vida consagrada, Senhor. E aí, receitei todas as receitas que me disseram, né? Da glória, 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 aleluia, aleluia. Quando eu cansava, eu dizia: diz o que agora, gente? Quando eu menos esperei, ele me tomou numa praça. Eu disse: Senhor, aqui no Beira Rio. Ele disse: é aqui mesmo. Foi bom ter esperado, irmãos. Paulo sabia da sensibilidade. E a gente precisa aprender que orar é uma guerra. Satanás, ele não vai só investir quando você está orando, mas ele vai investir para nos dar preguiça de orar. E aí Paulo, ele vai descer nesse lugar. Ele vai apanhar aqueles gravetos, porque ele entendia que se a fogueira apagasse, todos sofreriam naquela ilha. O seu fogo aquece muita gente. Você não tem noção
Tem gente que diz assim: Deus, eu oro pela minha casa, não estou vendo nada acontecer. Experimenta parar para você ver se não piora. Paulo estava preocupado com quem precisava ser aquecido. E por conta disso, sabe o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai descer, ele vai pegar aqueles gravetos, a víbora vai aparecer, mas no reflexo que ele tem, ele diz: aqui é o seu lugar. Sacudiu a víbora no fogo. O mesmo fogo que ele catou gravetos para alimentar, foi o fogo que ele jogou a víbora lá. Sabe qual é a minha maior preocupação nessa geração? É porque tem muita gente andando com cobra segurada e pendurada nas mãos. Há muito tempo Deus já disse: eu quero te libertar disso, eu quero restaurar a sua vida nisso. O fogo de Deus está na igreja. E tem gente que parece que gosta de algumas víboras de estimação, mas o nome de Jesus tem poder. E Ele está dizendo hoje: tem fogo aqui, então solta! Solta! Crente de fogo não anda com serpente. Oh, meu Deus do céu! O poder do fogo revelou a víbora. Não demora, não brinca com serpente, meu irmão. Paulo não demorou minutos olhando para o poder de Deus que ele tinha. Ela mordeu e ele jogou no fogo, porque a gente não tem pacto com serpente. A mulher que resolveu dar ideia para a serpente trouxe o pecado para o mundo junto com o homem. O Senhor está dizendo hoje: sabe por que está sobrando pecado? É porque falta fogo. Porque onde tem fogo, víbora é revelada. Eu ainda creio numa geração que vai voltar a respeitar profeta de Deus. Com certeza o pastor Israel tem muito mais anos na caminhada no evangelho que eu. Irmãos, a gente chegava na igreja e quando tinha um profeta legítimo de Deus, a gente tinha tanto temor que a gente pedia perdão até pelo que não fez. Porque o irmão estava na casa. A irmã que via o céu aberto estava na casa. E a gente dizia: meu Deus do céu. Quando a irmã olhava assim para a gente, chega, abaixava a cabeça. Temor. Hoje a gente vive numa geração, não agravando a todos, mas de muita gente com víboras enroladas. E o profeta está dizendo: solta isso. Deus está me mostrando assim. A pessoa está dizendo: eu não estou vivendo isso. Paulo não vai brincar com a serpente. E eu preciso lhe dizer, na autoridade do Espírito Santo: crente não pode andar com serpente pendurada. Uma coisa que eu e você precisamos recordar nessa noite é que Paulo sabia o endereço do fogo. E ele sabia onde jogar aquela serpente. Qual o problema da minha geração de juventude? Porque quando a gente tem um problema, ao invés da gente ir para a delegacia de Jesus, dentro do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e pedir que Ele resolva, aí a criatura vai lá e bota uma nota no Instagram, joga a serpente lá no Instagram. Quando não, joga a serpente lá no status do WhatsApp, se sentindo chateado. Mudou o que na vida? Nada. Paulo sabia o endereço do fogo. E ele sabia que era aquele lugar que ela precisava cair. Aí alguém vai olhar e vai dizer: valeu a pena catar graveto para ser picado por cobra? Valeu a pena descer e ter uma marca na mão? Posso lhe dizer, muitas vezes Deus não vai nos livrar das picadas de serpente, mas Ele vai nos livrar do veneno que elas carregam. Picou, mas não matou, irmãos. Será que tem alguém aqui que já foi picado nessa caminhada porque apanhou graveto? Oh, meu Deus. A mordida foi forte. E sabe o que eu acho interessante? Por que a cobra não atacou outra pessoa?
Tinha mais gente na ilha, irmãos, porque só com quem estava fazendo, porque só com quem foi apanhar os gravetos, porque justo na mão de Paulo. Mas só para você entender quem você é em Deus, uma coisa aquela serpente não sabia, ela mordeu a mão do crente errado. Se tivesse mordido de uns, caía duro, mas era Paulo lá. Eu imagino ela pensando, e toda cobra é do organismo da cobra. No momento que ela morde, ela querer jogar o veneno. Mas o Deus que criou céu e terra, manda na serpente, e quem sabe neutralizou com certeza o veneno, e diz: você está pensando em jorrar, mas eu boto para voltar. Porque aí é um homem de Deus, aí é um homem diferente. Olha a plateia esperando Paulo. Não vai cair, não vai inchar, nada vai acontecer. O que é que está acontecendo com a vida desse homem? E ele bem pleno, sacudindo a víbora no fogo, e quem sabe glorificando o nome do Senhor. Recebe essa palavra aqui nessa noite, meu irmão. A expectativa das pessoas vai aumentar ao nosso respeito quando alguém nos vê ser mordido de serpente e não reagir, mas derrama fogo sobre isso e dizer: a minha causa eu resolvo na oração. Eu não preciso ir na delegacia, eu não preciso mandar indireta na internet. Por quê? Porque eu sei o endereço do fogo. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Mas uma coisa eu perguntei a Deus. Deus revelou a Paulo que o povo da embarcação não morreria, revelou o destino para onde ele ia chegar. Por que não mostrou que tinha uma cobra dentro dos gravetos? Eu pergunto e você responde: Deus te conta tudo, queridos? Se te contasse tudo no dia que você aceitou Jesus, você não era crente. Eu acho engraçado em Deus que Ele conta o início e o final. Ele nos enche de promessas, esconde o meio e diz: venha. José está pensando: ó, já estou vendo eu sentado lá, sol, lua e 11 estrelas. Deus não mostrou a cova, não mostrou a casa de Potifar, a cadeia, não mostrou, só mostrou o final. Por que, missionária, que Deus não mostra a Paulo aquilo que eu interpreto? Onde estava a víbora? Porque talvez se Deus mostrasse, ele não ia catar aqueles gravetos. Se Deus mostrasse todas as pancadas que nós tomamos no Evangelho, alguns de nós aqui não tínhamos feito todas as obras que fizemos. Mas o Senhor estava dizendo, queridos, desse jeito: eu posso não te mostrar o antes, mas eu te livro quando acontecer no depois. Eu posso não dar um spoiler, trazendo para a nossa geração, do que está acontecendo dentro dos gravetos, Paulo. Mas eu imagino Deus olhando e dizendo: se não fosse você, era alguém que não me conhecia. Se não fosse você, era algum dos peregrinos da ilha. Então que bom que foi você, que foi mordido e continuou crente, foi picado e não desviou, meu Deus do céu. Pegou graveto, apanhou, mas não deixou de orar, não deixou de vir para casa. Oh, meu irmão, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Meu Deus. Quando a víbora pica, onde é que ela vai picar, irmãos? Na instrumento de serviço. Uma das coisas que poderia acontecer na naturalidade é se aquela cobra picasse e acontecesse do veneno ser liberado, que aquela mão de Paulo pudesse ser atrofiada, inchar, ou ter que ser imobilizada, quando não a morte. Foi isso que os moradores da ilha esperaram. E alguém ainda olhou e disse: rapaz, esse homem tem que morrer mesmo. É tanta provação num homem só. Saiu do mar, os prisioneiros quiseram matar ele, veio agora para a ilha, e até agora, até a cobra está atrás desse homem. Alguém aqui já viveu muito ataque no mundo espiritual? É porque o seu fogo ameaça o inferno. A víbora só foi atrás de Paulo, irmãos.
E a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, vai pegar exatamente na mão de Paulo. Mas Deus ainda queria usar a mão de Paulo naquela ilha. Curas iam acontecer. Diga comigo, a Bíblia é perfeita. Poderia o texto dizer apenas assim: e Paulo curou o pai de Públio. Tudo certo. Mas a Bíblia diz, presbítero, e ele, impondo as mãos, curou. Foi em seguida, irmãos, logo depois da mordida da serpente, Paulo vai orar pelo pai de Públio, que estava com febre e disenteria. Quem aqui já teve disenteria? É uma luta, né? Passa da noite para o dia, é difícil. Mas quando uma cura acontece, acontece de maneira instantânea. E a oração de Paulo é tão poderosa, engajada com uma marca de uma mordida de serpente, porque com certeza a marca deve ter ficado na mão de Paulo. É tão interessante porque, queridos, é essa mesma mão que foi ferida, agora está sendo instrumento para a restauração na ilha de Malta. Olha para a sua mão aí. Tem calo nela? Tu já expulsou muito demônio com ela, não já? Já colocou a mão sobre muita gente aí, né? Mas com certeza tem muito dentinho de serpente aí nessas mãos também. Quantos ataques nas estradas. Quantas retaliações nós nunca sofremos, não sofremos por fazer a obra de Deus. Quantas vezes fomos incompreendidos. E como eu ficaria feliz se muitas vezes as víboras se levantassem só do lado de fora, mas nem sempre é do lado de fora. Mas mesmo quando isso acontece, o Senhor olha para mim e para você e diz assim: mordida de serpente não faz mão de apóstolo parar de funcionar. Alguém diz: eu não prego mais, porque eu fui ferido. Fui embora da igreja porque alguém me machucou. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que nós seríamos odiados, perseguidos, caluniados, abatidos, mas não destruídos. A Bíblia diz que nós passaríamos muitas tribulações. Mas o Senhor manda dizer para essa igreja nessa noite: vai de mordida em mordida, vai de picada em picada. Eu prefiro ser mordida do que parar de apanhar graveto. Eu prefiro ser picada do que viver uma vida fria e morrer na ilha de Malta, chovendo e fazendo frio. Eu creio numa geração que vai incendiar a Bahia, vai incendiar o Nordeste, mas vai ter marca na mão dizendo: se tu souber o que eu já passei para continuar catando graveto. Cutuca alguém e diga assim: ai, ai, se tu soubesse o que eu já passei para continuar catando graveto. Abraão apanhou lenha para o Moriá. Elias teve que arrumar a lenha no Carmelo. A viúva de Sarepta olhou e disse: eu só tenho 2. Não resta mais nada, só 2. Vamos comer e vamos morrer. Uma coisa a viúva não sabia: que onde tem lenha tem fogo. E onde tem fogo tem profeta. Onde tem lenha tem fogo. E onde tem fogo, tem profeta. O profeta diz: assim diz o Senhor, não vai faltar o azeite e a farinha na panela. Ela pensou: só 2 gravetos.
Talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que não está vendendo lenha, transbordando lenha, emprestando lenha, mas está dizendo: irmã, eu estou pela graça, eu só tenho 2 gravetos. O céu está dizendo: é tudo que eu preciso, porque o poder não está na lenha, não está na lenha de quem prega Misael, não está na lenha de quem canta, não está na lenha do profeta que vê RG e CPF, mas no poder do fogo que desce do alto. E o céu está dizendo hoje: libera os 2 gravetos, porque na mão dele ele faz o fogo pegar. Se coloque de pé, segure na mão de alguém. Segura na mão de alguém aí. Se você é profeta de Deus, diga assim: Deus ama catador de graveto. E todo catador de graveto recebe visita do céu. Todo. A obra de Deus está precisando urgentemente de catadores de graveto. Tem uma ilha de Malta no Brasil com muita gente cansada. A frieza está grande do lado de fora. Tem muita gente do outro lado, irmãos, naufragando. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer: você é a resposta de Deus para essa época. E o Senhor está dizendo: eu conto com você para aquecer pessoas. Eu conto com você para transbordar o número de membros nessa igreja. Eu conto com você para aquecer os bairros. Eu creio nisso. Os traficantes entrarão por essa porta, atraídos pelo fogo. As prostitutas de Ilhéus entrarão por essas portas, atraídas pelo fogo. As pessoas que estão longe do altar entrarão por essas portas, atraídas pelo fogo. Quer ver as conversões acontecerem? Aumenta o nível do fogo. Eu concluo contando uma história para você, para orar. Um dia uma mulher tentava a todo custo levar um ateu para a igreja. Tentou de tudo que ela podia e o homem dizia: eu não acredito, eu não vou. Mas um dia teve um incêndio na igreja. Queimou tudo, irmãos. Deixaram alguma coisa ligada e deu perda total na igreja. A primeira pessoa que apareceu para apagar o fogo da igreja foi o ateu. Um balde de água e ele ajudando a apagar o fogo. Aí a mulher perguntou para ele: pastor Israel, eu te chamo há tantos anos para vir aqui e você nunca veio. Por que hoje que a igreja foi incendiada, você está aqui a primeira pessoa jogando água? Ele disse: porque é a primeira vez que eu vi essa igreja pegar fogo. Está entendendo, irmãos? Quando o fogo de Deus está sobre a sua vida, meu irmão, Ele te toma onde você está. Às vezes a gente está andando na rua, daqui a pouco a gente está levantando palavras de adoração, línguas estranhas fluem. O povo já chama a gente de doido mesmo, um doido a mais, um homem, não tem problema não. Fala, meu irmão, dá lugar a Jesus onde tu passar. A gente já é doido mesmo. Quantas vezes a gente está num culto como esse e a gente contém a presença do Espírito, a graça de Deus na casa, e a gente fica: meu Deus, me lanço, eu não me lanço. E o Senhor está dizendo: entrega tudo, meu irmão. Culto não é lugar apenas de receber, mas de entregar. Eu sempre digo, comida forte a gente come todo dia no devocional, na nossa vida diária com Deus. Eu não aceito uma geração que entra na igreja e diz: não gostei do culto, a palavra não foi para mim, ou a canção não falou comigo. É porque talvez a gente entrou vazio. Mas quando a gente já chega cheio, irmãos, o meu culto não começa às 7 horas, o meu culto não começa segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e domingo. O meu culto começa quando eu acordo, adoro o nome de Jesus, abro a palavra, ali começou meu culto. Então eu começo a adorar a Deus. A igreja é só uma extensão, e o céu está dizendo para você: cata graveto, cata graveto, cata graveto. Eu estou contando com você para catar graveto. Eu quero salvar a tua casa, mas aumenta os
gravetos. Eu quero mudar a história da igreja nessa cidade, mas aumenta os gravetos. Deixa eu orar por você. Segure na mão de alguém aí. Tem unção de Deus na sua vida? Então vou jogar uma responsabilidade. Se tem, a pessoa do lado vai ter que sentir alguma coisa. Dorebando ressaio. Fecha os teus olhos. Sinta a tua presença aqui, meu amado. Enquanto eu estava nesse altar, o Senhor falava ao meu coração e me mostrava cobras rastejando, saindo de moitas. Satanás está escondido em alguns lugares, queridos, da vida de alguns crentes. Mas o céu está dizendo hoje: eu estou mandando fogo. E se prepara, porque o fogo revela tudo. Porque quando o fogo mostrar a víbora, não fica perguntando, nem tinha cara de cobra, nem parecia que era essa pessoa. Mas o céu está dizendo hoje, 2024 não termina com víboras escondidas, porque tem fogo de Deus sobre essa casa. Vai mostrar, vai revelar, vai aparecer. Eu convido os crentes de oração agora para orarem comigo. Deus, onde houver víboras escondidas dentro de empresas, revela, mostra, abre a visão das sonhos espirituais. Onde houver uma víbora escondida na criação de algum filho, mostra a cauda dela, mostra as intenções dela, mostra, meu Deus. Onde houver, Deus, uma víbora alojada no Brasil, no meio da tua igreja, revela, Deus, todas as víboras que se insistem em permanecer no altar serão reveladas uma a uma, porque há fogo na casa. O temor de Deus está aqui. O Senhor está perguntando: cadê os profetas? Cadê os profetas? Onde estão os profetas? Onde estão os catadores de gravetos? Ei, jovem, se Deus te mostrar alguma coisa, não tema, porque Deus mostrou a Samuel um tempo novo para a nação de Israel. E o Senhor está dizendo: quem pede recebe. E se está buscando graveto, então vai ter fogo. O Senhor está dizendo: chega dessa geração, coloca a lenha na fogueira para intrigas, coloca a lenha na fogueira para qualquer coisa de prejuízo. O céu está dizendo: baixa, acata, levanta, sacode a víbora no fogo e diz aqui não. Mexeu com o crente errado, mexeu com a casa errada. O céu está aqui. Orabando, calabando, rebaia, súria. Bem baixinho, louvor. Olha o que me diz o Senhor. Não brinca com a astúcia da serpente. Primeiro ela morde, mas depois ela mata. Não brinca com a astúcia da serpente. E vou lhe dizer, ela sabe se fantasiar. Ela não vai vir com a aparência de cobra. No Éden ele entrou na cobra. Em Apocalipse ele entrou no dragão atrás da mulher. Satanás
é mestre na obra de disfarces. Mas o fogo revela todas as capas. Que caia de novo sobre nós o discernimento de espírito. Eu profetizo que o céu vai testificar no teu coração quando for um profeta de Deus e quando for um falso profeta. Coloque a tua mão no teu coração e faça essa oração. Diga: Senhor, não me deixe enganado. Mostra tudo aquilo que eu preciso ver. E na minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus relacionamentos, e onde eu passar, onde houver um chocalho de serpente, me ajuda a ter coragem, a pegar ela pela mão e levar no endereço do fogo. Tem alguém aqui nessa noite que se afastou do Evangelho, ou ainda não fez uma aliança com Jesus, quer ter poder para isso? Você precisa fazer uma aliança com Cristo. Ele precisa te transportar para o reino do Filho do seu amor. O maior privilégio é ter o nome escrito no livro da vida, e o Senhor abre essa oportunidade nessa noite. Tem alguém aqui que quer viver esse poder de transportar coisas, de mudar a história, de sofrer ataques, mas mesmo assim isso não te fazer dano algum. O Senhor te convida para um projeto de salvação. Você teve coragem para fazer tanta coisa errada, e na hora de fazer a coisa certa não tem coragem. O Senhor nessa noite está te dando uma oportunidade, está dizendo para você: filho, eu quero te abraçar, eu quero te dar um banho precioso e derramar poder sobre a sua vida. A igreja me ajuda a fazer esse apelo. Diga: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Tanto, 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 filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Se tem alguém, dá um sinal com a sua mão. Jesus vai te buscar aí. Jesus está voltando, querido. Só tem uma maneira de chegar ao céu: entregando a sua vida para o Senhor. Ele está dizendo hoje: você não tem noção do que a serpente pode fazer para te enganar, mas o Senhor, Ele é a própria verdade. E Ele está te dizendo nessa noite: filho, eu quero te esclarecer, eu quero mudar o rumo da tua história. Se você não tem coragem de fazer isso no meio dessa multidão, procura os obreiros aqui no final e diz: eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Para os demais irmãos da igreja, fica com essa palavra. Dê um abraço em alguém e diga assim: tu pode deixar de ser qualquer coisa, menos um catador de graveto. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe. Obrigado, pastor Israel.